O que parecia inimaginável até pouco tempo atrás está se tornando realidade aqui no mercado brasileiro. Nós temos veículos 100% elétricos se aproximando de outros a combustão em faixa parecida de porte, equipamentos e principalmente preço. E esse é o caso do Dolphin Mini, que na faixa dos R$115 mil já está bem próximo ali das versões topo de linha de Polo, Onix, HB20 e até mesmo o antigo Argo. Será que já é hora de abandonar os carros a combustão e embarcar num 100% elétrico? É o que a gente vai responder na nossa avaliação aqui do Dolphin Mini 2024. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular Dá Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. O Dolphin Mini foi apresentado aqui no Brasil no primeiro semestre de 2024, mas ele não é novidade só por aqui. Na China, ele também foi lançado há pouco tempo, no primeiro semestre de 2023. E aqui para o Brasil, a BYD escolheu uma definição de versões que não é no plural, é realmente no singular. A gente tem uma versão única do Dolphin Mini por enquanto, que é exatamente essa aqui, sem nenhum opcional, com opções de cores, claro, e a bateria de 38 kWh. Em outros mercados existem outras combinações de versões e capacidade de bateria, mas que por enquanto, pelo menos por enquanto, ainda não estão aqui no Brasil. E justamente por ser um carro aí na faixa dos R$115 mil, o Dolphin Mini atua numa faixa cinza no mercado brasileiro hoje. Então, se você olha exclusivamente para subcompactos elétricos, você tem o Renault Kwid E-Tech, você tem o Jaque EJS1, você tem o Chery iCar, todos ali na faixa dos R$100 mil, R$110 mil. E como eu disse, quando você olha para os hatches compactos brasileiros a combustão, aí a lista vai longe. Polo Highline, Onix Premier, Argo Tracking, HB20 Platinum, Diamond, Master, Blaster Plus, não sei qual nome a Hyundai usa agora. Então acaba que o Dolphin fica realmente numa zona cinza onde ele pode falar com muitos consumidores diferentes. Aqui para o Brasil, como eu comentei, a BYD escolheu uma versão única e isso passa também pela escolha de motorização, que aqui tem 75 cavalos e 13,8 kgfm de torque, o que não é muita coisa, mas como a gente está falando de um carro 100% elétrico, toda essa entrega é feita de maneira instantânea. Então quando você está usando na cidade, realmente você não sente falta de capacidade de resposta, como a gente vai ver na nossa volta daqui a pouco. Mas se você considera ele para um uso rodoviário, é um carro que tem máxima de 130 km por hora e chega ao 100 em 14,9 segundos, que é um tempo parecido aí com a maioria dos 1.0 aspirados que a gente tem no mercado brasileiro. Mas, como eu comentei, com a vantagem da resposta imediata em cidade, então você tem uma sensação de potência muito agradável. E como vocês estão notando, olha, a gente tem um espaço muito pequeno aqui na frente, realmente não caberia um front trunk, o que mostra que essa plataforma 100% elétrica que a BYD usa tem um aproveitamento de espaço bem interessante e isso fica bem claro, principalmente lá dentro. E aqui um acesso rápido, né, aos itens de manutenção mais constante, né, mais simples também. Caso fluido de freio, o líquido do lavador do para-brisa, a gente tem do arrefecimento da temperatura, a bateria de acessórios, enfim. Realmente um acesso bem pequeno aqui, fácil, o que facilita, de fato, a manutenção e por isso carros elétricos, né, têm essa fama de serem mais baratos, de se manter em revisões e tudo mais. Aqui nós temos os faróis que são 100% em LED com projetor. A gente já tem outros carros no mercado brasileiro que tem faróis de LED, mas poucos têm projetor. Se eu não me engano, só o 208, então esse aqui é um detalhe bem legal do Dolphin. E a gente tem essas faixas aqui, né, de luz diurna que são bem bonitas. Então são faróis bons, agradáveis, competentes, não senti nenhuma falta de capacidade de iluminação. E aqui na frente a gente não tem luz de neblina, mas a gente vai ver daqui a pouquinho que lá na traseira a gente tem a lanterna de neblina. E aqui no paralama do lado do passageiro você tem acesso aos bocais de carregamento.
Os dois do tipo 2 e corrente alternada e direta. Então, em corrente alternada lenta, você tem uma velocidade de carregamento de 6,6 kWh. Na corrente rápida, chega aproximadamente ali aos 40 kWh de velocidade de carregamento. Então, quando você está usando um carregador em DC, você consegue chegar dos 30% aos 80% de carga em apenas 30 minutos. E são velocidades de carregamento não muito altas, mas como a gente está falando de um carro que tem uma bateria que não é tão grande e também tem um gerenciamento inteligente dessa carga, a gente consegue ter uma boa eficiência nesse ponto. As baterias ficam aqui debaixo do carro e tem 38 kWh de capacidade. Aproveitando que eu estou aqui embaixo, olha, esse aqui é um ponto bem delicado do Dolphin. A gente tem rodas muito pequenas, são pneus 175/55 aro 16, então olha, eles são muito baixos, 2, 3 dedos de parede, é menos de 100 milímetros de parede. Então você precisa ter um cuidado com buracos e como todo o conjunto é muito pequeno, em alguns buracos que talvez você não sinta em carros com rodas maiores, você pode sentir aqui no Dolphin. E uma coisa, esse carro aqui está com pneus Sling Long e foi uma questão muito falada no lançamento, não existe essa medida em outras marcas. Então, pelo menos no momento, a princípio, toda a substituição desses pneus vai ficar nas mãos das concessionárias BYD. Pelo menos enquanto o mercado de reposição não entender que existe uma demanda bastante para lançar pneus dessa medida. E como vocês estão vendo, as rodas são de liga leve e a gente tem freios a disco nas 4 rodas, sendo que os dianteiros aqui são ventilados. Em dimensões, a gente tem um carro aqui que é um tanto quanto maior do que Mobi e Kwid, chegando até 10 centímetros extras em relação ao Renault e ao Mobi, mas óbvio que ele não chega a um hatch compacto, mesmo se você considerar um dos menores, que é o Argo, que fica na faixa dos 3,90 metros. Aqui a gente tem um carro que tem 3,78 metros de comprimento, 2,50 metros de entre-eixos, 1,58 metro de altura e 1,71 metro de largura. Então ele realmente é curto e alto, mas o vão livre não é tão alto assim, a gente está falando de só 11 centímetros de vão livre. É um cuidado que você precisa ter, especialmente com essas rodas pequenas. Mas nesses 7 dias que a gente testou o carro aqui, não tive problema nenhum em raspar, em valeta, nada do tipo. Óbvio que os balanços bem curtos ajudam nisso. E é um carro que pesa 1.239 quilos, não é tão pesado assim para um elétrico, que lembrando, costuma ser mais pesado por conta das baterias, que no caso aqui do BYD, vai na parte de baixo entre as rodas. E as baterias também são do tipo Blade, que é a mesma utilizada em todos os outros carros da marca. Essas baterias do tipo Blade, inclusive, são da mesma origem ali da e-Platform 3.0. Então essa e-Platform 3.0 é exclusiva para carros elétricos, é utilizada inclusive pelo Seal, que é um sedã médio bem maior aqui do que é esse Dolphin Mini, e ela permite um bom aproveitamento de espaço que, como eu estou prometendo pela segunda vez, vou contar para vocês na hora que a gente estiver aqui dentro do carro. E de suspensão a gente tem uma solução bem típica na categoria, com McPherson lá na dianteira e eixo de torção aqui na traseira. E com certeza muitos, se não todos vocês, vão se lembrar do lançamento, quando muito se falou do acerto de suspensão, especialmente o traseiro, uma polêmica dela ser um tanto quanto solta, insegura e desconfortável. Daqui a pouquinho também a gente vai falar disso. Mas começando aqui, olha, lanternas em LED. Então aqui a gente tem esse efeito que ajuda a largar o carro visualmente. A gente tem lanterna de neblina aqui embaixo. E aqui a gente tem esse baita defletor, que cobre bastante o vidro traseiro, que não tem limpador. Tem o desembaçador, mas não tem o limpador. Enfim, é uma coisa que a gente vê no Dolphin também, que eu continuo achando um pouquinho estranho aqui. E o porta-malas, você tem a abertura elétrica aqui, tem um botãozinho. Uma boca de tamanho bem bom, você vê que temos um acabamento aqui que é totalmente em plástico, a gente tem um puxador aqui de um lado, o batente em plástico, mas o porta-malas em si é muito pequeno. A BYD divulga aqui 230 litros de capacidade, mas não fica claro se é num padrão líquido, num VDA, se é uma medição até o teto, mas de fato a gente está falando de algo ao redor dos 200 litros, assim como a gente vê no Mobi,
que também é um carro bem limitado nesse sentido. E a gente não tem o step aqui, também é um ponto que você precisa considerar. Então você tem aqui, além de um espaço limitado, ele também é um pouco mais prejudicado pelos kits aqui que vem com o carro, né? Então, pelo menos que estão nesse carro de imprensa. Então aqui a gente tem um pequeno kit para reparação dos pneus, inclusive a gente tem um pequeno coletezinho verde, e aqui nós temos o adaptador para carregamento residencial. Então uma tomada aqui de 3 pinos, que você consegue ligar o seu carro na tomada 220 padrão e carregar ele. Então o que já é limitado acaba ficando ainda mais limitado por conta dessas duas mochilas que temos aqui. E como vocês estão notando, a gente não tem aquela tampa, né? Aquela cobertura aqui do porta-malas. O que é muito negativo, porque através da vigia, quem está de fora consegue ver o que tem aqui dentro. Então realmente não gosto muito dessa solução. Se tivesse uma tampa fixa aqui, eu acho que já atenderia muito bem. E uma coisa que é bem interessante é o formato triangular desse porta-malas, né? Então acaba que você tem até um piso que não é tão curto assim, me parece até um pouco mais longo do que é o do Mobi, mas né, como ele faz esse movimento de triângulo tanto quanto rápido, você não consegue colocar coisas, empilhar muitas coisas aqui. E outra limitação é que o banco não é bipartido, então ele deita 100%. Então se você quiser, por exemplo, levar um passageiro aqui atrás e equilibrar um pouco com capacidade de carga, aqui no Dolphin Mini, infelizmente, você não consegue. E como a gente está falando de um carro de porta-malas limitado, seria muito bom se fosse viável. Olha, antes de mais nada, não se assustem com esse interior rosa, porque ele não é a única opção de acabamento aqui para o Dolphin Mini. Para o carro branco, que é esse aqui que a gente está avaliando, você pode ter esse interior rosa ou um outro azul, e você tem outras combinações de acordo com a cor externa. E olha, aproveitando que a gente está avaliando esta unidade específica, eu não posso deixar de falar que, sinceramente, essa escolha de cor e principalmente de material, tá vendo um poazinho, uma coisa um tanto quanto o vestido infantil, a embalagem de bala, né, aquela de iogurte, não me parece muito correta para o mercado brasileiro, que não é muito fã dessas ousadias. Mas isso não atrapalha a boa percepção geral de acabamento que a gente tem aqui dentro. É óbvio que nós temos materiais muito mais simples do que a gente vê um Dolphin Mini, um Song Plus, principalmente um Seal, mas é tudo bastante correto. Olha, obviamente você tem plástico duro, você tem plástico duro, você tem plástico duro, mas tem um jogo de texturas e camadas que é bastante interessante. E tudo parece muito bem construído. Reparem, tá vendo? Esse console, ele é elevado, ele é vazado aqui na frente, e olha como ele realmente é muito bem preso. E você tem uma aplicação bem inteligente de materiais suaves ao toque, onde você mais toca. Então aqui nesse console central, tá vendo? A gente tem esse revestimento em vinil, que é bem agradável ao toque, inclusive é um pouquinho espumado. A gente também tem o revestimento em vinil aqui no volante. É óbvio, né, para quem gosta de ficar analisando o plástico, como eu disse, é simples, mas a montagem aqui também toda me parece muito correta e não me parecem plásticos de baixa qualidade. Reparem mais uma vez, né, o jogo de texturas e camadas que a gente tem aqui. Então a percepção de acabamento é muito boa ainda assim. Mais um grande trabalho da BYD. E aqui na porta a gente vê esse mesmo padrão. Então olha, a gente tem um vinil que tem um acolchoamento legal. Aqui também a gente tem uma parte, né, suave ao toque, espumado, onde você encosta o braço. E aqui, plástico simples sim, mas não vejo de maneira negativa essa aplicação. E claro, esse prolongamento dessa textura de poá. Nunca imaginei que fosse falar isso de um carro, né? E aqui um porta-objetos bem razoável, porta-revistas, né, se você for mais antigo e gostar desse termo. Comandos dos vidros elétricos nas 4 portas estão todos aqui, retrovisores elétricos, trava elétrica, tudo bem fácil, nada que vai exigir nenhum tipo de adaptação complexa. E sem acabamento, a gente tem um carro que é bastante correto e equipamentos a gente tem a mesma história. É óbvio que, quando esse carro foi lançado, muita gente esperava um valor aí mais próximo dos 100 mil reais do que ele efetivamente veio custando. Mas fica bem claro aqui pela definição de pacote da BYD que tem um espaço ainda para tirar algumas coisas aqui, manter o carro competitivo e reduzir o preço um pouquinho mais, talvez uma versão de entrada futura. Mas falando do que a gente tem em mãos hoje,
tudo que eu estou mostrando para vocês aqui é de série. Então olha, a gente tem essa central multimídia de 10 polegadas, que inclusive é giratória, assim como os outros carros da BYD. Ela tem um Spotify embarcado, ela tem navegação, vou mostrar ela mais em detalhes para vocês daqui a pouquinho. A gente tem o volante multifuncional, a gente tem o piloto automático, a gente tem um ar-condicionado aqui que é muito curioso. Ele não é automático, ele não é de 2 zonas, mas parece ser, também mostro para vocês daqui a pouco. A gente tem o carregador de indução, a gente tem uma tomada USB-C, enfim. É um carro bem correto de modo geral. Inclusive, ele tem um equipamento que é bem interessante e pouco comum nessa categoria, que é o ajuste elétrico dos bancos. O último carro que eu me lembro de ter visto isso, acho que foi o Palio. Eu não sei se o de 2003 ou o de 2011, mas de fato nunca vi isso em nenhum outro hatch compacto. Subcompacto, então, não me recordo. E os ajustes ficam logo aqui. Então, você não tem a regulagem de altura da parte dianteira do banco, você tem de altura da parte traseira, então você levanta ele, e você tem a regulagem do encosto, que também é elétrico, obviamente. Não temos regulagem da lombar e também não temos memória, mas não deixa de ser algo bem inusitado para um carro dessa faixa, né, de preço e também de porte. E aproveitando que a gente está aqui falando de ergonomia, olha, os bancos são bem corretos, eles têm uma largura bastante boa, inclusive, tá vendo? Fica um dedo, menos de 2 dedos aqui sobrando da minha coxa. Eles são bem corretos em apoio lateral também. Óbvio que não é um carro de pretensão esportiva, então ele não te abraça daquela maneira muito intensa, nem nas coxas e nem no tronco. E o apoio de cabeça, ele é integrado ao encosto, então ele não tem regulagem de altura. Então se você for muito alto, eu tenho 1,77 m, tenho uma estatura mediana, se você for mais alto do que eu, tiver 1,90 m, por exemplo, pode ser, talvez, que sua cabeça sobre mais aqui do encosto. Mas, sinceramente, aqui não me incomodou. Não é um daqueles tipos de apoio de cabeça que te empurra para frente, o que eu acho que é muito positivo. O volante tem regulagem de altura e de distância, algo que o Dolphin não tem. Então, aqui, uma boa adição em relação ao seu irmão maior. E um detalhe é que, em outros carros da BYD, a gente tem a tela integrada à coluna de direção, e não é o caso aqui. Então, dependendo da sua estatura e de como você regular o volante, pode ser que algumas das informações fiquem tampadas aqui no pequeno painel de instrumentos que a gente vai conhecer daqui a pouquinho. Mas olha, achei bem ok. O volante não fica tão próximo, mas acho que está bem ok. De altura você consegue se encontrar bem. Então, realmente uma boa adição. E de acesso aos pedais, olha, também não temos muito mistério. A gente tem um bom apoio de pé aqui, não deixa o joelho tão flexionado, e o alinhamento dos pedais em relação ao banco também é bem correto, assim como o volante em relação ao banco. Então é um carro muito bem resolvido em ergonomia de modo geral. Lembrando que o EJS1 tem o volante muito desalinhado, o Quid e Mob são muito limitados nessas regulagens, então aqui acho que a gente de fato encontra um bom compromisso. E eu só tenho uma pequena observação: dependendo do tamanho do seu calçado, pode ser que, tá vendo, na hora que você freie, a ponta do seu tênis, do seu sapato, o que for, pegue na haste ali do freio, né? Então, algo que me chamou um pouquinho a atenção, me incomodou um pouco, mas não é nada com que você não consiga se acostumar. E com o acelerador, esse problema obviamente não ocorre, assim como o pé não enrosca aqui no túnel central. Então, realmente, um carro muito bem resolvido e até surpreendente pelo porte, né? Esse padrão de ergonomia. Lembrando que essa regulagem elétrica do banco é exclusiva para o motorista e nenhum dos 2 passageiros dianteiros tem regulagem de altura do cinto de segurança, que infelizmente está virando um traço comum em diversos carros de diversas marcas. Mas o que realmente chama atenção aqui dentro é essa combinação de telas que a BYD traz. E vou começar falando aqui da central multimídia, que a BYD, né, trouxe para cá uma tela de 10 polegadas com alguns recursos embarcados bem interessantes. Então nessa página inicial você tem atalhos para navegação, então aqui ela vai demorar um pouquinho para abrir, está exigindo um sinal GPS. Você tem o Spotify e você tem um atalho para rádio também. E aqui que é interessante, você consegue controlar o ar-condicionado, tá vendo? Então um detalhe bem legal. Fluxo, um atalho para ventilador, enfim, acho que é uma boa tela inicial.
Quando você vai para a segunda página, você tem diversos atalhos para outras funções do carro. Então tem assistente de voz, rádio, música, navegação, Spotify, que eu mostrei para vocês. Atalhos para espelhamento, que é legal que você consegue ver aqui a câmera traseira. Inclusive uma câmera traseira com uma qualidade muito boa. E a gente tem sensor de estacionamento traseiro também. E você consegue ter informações mais relevantes também, como por exemplo, o auxílio de carregamento inteligente, que você consegue programar aqui, né, até que ponto você quer que o carro carregue, velocidade ou bateria. Você tem manual e você tem inclusive, e obviamente, diversas configurações do carro. Então aqui de internet, de hotspot, de preferências de som, equalizador, volume, configurações de tela. Você consegue definir se você quer, por exemplo, o modo claro ou o modo escuro, o brilho. Em sistemas que aqui aparecem como hadas, né, a gente tem apenas desligar o controle de tração e o freio de estacionamento elétrico. Não é um carro que tem nenhum, né, sistema de auxílio na direção ativo. Sensor de estacionamento. Gestão de energia, você consegue definir se você quer uma regeneração de pedal alta ou baixa, definições de carga, se você quer bloquear o bocal de carregamento. Você tem uma informação muito interessante de quilometragem total do carro e consumo médio acumulado, isso aqui de toda a vida útil do carro. Tempo de condução e velocidade média desde que você zerou, um gráfico de curva de energia, e outras e muitas outras, né, configurações do veículo, modo de frenagem, luzes do carro, ajuste de altura do farol, que é bem legal, configurações do ar-condicionado, um detalhe que eu acho muito legal, reduzir a ventilação durante chamadas, configurações de portas e janelas, questões de som do veículo externo e por fim até aqui questões de manutenção do carro, né, se você quiser setar alguma coisa aqui relacionada a definições, parâmetros de revisão. Como eu mostrei para vocês, né, é uma tela giratória, então aqui tudo que for nativo do carro você consegue ver nessas duas visualizações, né, vertical ou horizontal. E aqui você tem inclusive a opção de usar em tela dividida os aplicativos nativos, né? Então aqui no caso o Spotify e o navegador. Então se você quiser, você não precisa usar sempre o seu celular para fazer o espelhamento. Então, mais uma vez, você pode deixar deitado também e mais uma vez a tela, né, vai se ajustar de maneira correspondente. E nós temos o espelhamento para Apple CarPlay e Android Auto. Só que, vou até apertar o botão aqui no volante, a rotação não é suportada. Então é realmente só no modo horizontal. E o que é legal é que fica realmente tela cheia, com ícones bem grandes, né? Para quem tiver vista cansada aí, alguma coisa do tipo, eu acho bem interessante. E até porque ícones grandes são mais fáceis também de você usar enquanto você dirige. Então é uma boa tela no final das contas, não tem tantos recursos, mas atende bem. Com a única ressalva que é esse espelhamento, que é feito apenas com fio. E um detalhe, é feito com fio apenas na entrada USB tradicional. Na entrada USB do tipo C, você não consegue fazer essa transmissão de dados. Então é um ponto aí que você precisa ter um pouco de atenção, porque muitos dos celulares novos vêm apenas com cabo USB-C. Então seria legal aí se tivesse um espelhamento sem fio aqui nesse carro, até porque, como vocês estão vendo, carregador de indução a gente tem aqui. E quando a gente fala aqui da tela do painel de instrumentos, a BYD divulga 7 polegadas de tela quando você considera todo esse pequeno módulo aqui. Mas essa é uma questão um tanto quanto polêmica, porque é um TNT, vamos dizer assim, uma tela não tela. Porque a tela LCD de fato configurável é bem menor, cerca de 2 ou 3 polegadas. E aqui a gente não tem tantas opções de visualização. E me incomoda que a gente precise usar esse botão do volante para habilitar este botão a mexer ali na tela. Caso contrário, ele ajusta o volume. Então apertando aqui e mexendo, você tem o consumo dos últimos 50 km, esse acumulado dos 4.600 que eu mostrei para vocês na central, velocidade média, tempo de direção e a gente tem indicador direto de temperatura e pressão dos pneus, só que em kPa. E a gente volta aqui mais uma vez para essa medição dos últimos 50 km. Então, como vocês podem ver, realmente é uma tela um tanto quanto limitada em termos de opções. E aqui nas laterais, as informações fixas, né? A gente tem um indicador de kilowatt que você está gastando naquele momento. Então, se você está freando, regenerando, acelerando, inclusive com essa escala aqui de verde, azul e vermelho. A gente tem a autonomia restante com a bateria atual.
E do outro lado, a gente tem um velocímetro digital com o quanto de bateria você ainda tem. É uma tela muito simples, mas apesar dessa economia, né, desse módulo que é não 100% tela, eu achei até uma tela mais agradável esteticamente do que a gente encontra no Dolphin. Então acho que ela atende bem para um carro que objetiva ser um veículo de entrada. E como vocês viram aqui, né, temos os comandos multifuncionais no volante. Aqui você passa de música, aqui como eu mostrei para vocês o menu, telefone, microfone e aqui do outro lado o ajuste do piloto automático. Então, apesar do Dolphin Mini não ter chegado nos 100 mil reais que muitos especulavam, que influenciadores tiraram, sabe-se lá de onde, vozes da cabeça, o fato é que a percepção geral aqui dentro é muito positiva. Então, sim, você está em um carro que é mais de entrada do que qualquer outra coisa, mas você tem uma percepção de finesse, de qualidade de construção muito positiva, que está mais para carros cool, como o Fiat 500, do que para carros de entrada, como é o caso do Chevrolet Onix. Inclusive, uma coisa que é interessante comentar, nos Estados Unidos, uma consultoria automotiva importou um Dolphin Mini, um Seagull no caso, né, mudança de nome, para que fosse estudado e analisado nos Estados Unidos. E eles ficaram positivamente impressionados com a qualidade de construção. Tem sacadas para diminuir o custo de fabricação, mas toda a qualidade de construção, de montagem e acabamento do carro chamou muito a atenção. Então isso não é só mercado brasileiro, né? Não é só no padrão do mercado brasileiro que impressiona. Inclusive mercados mais maduros do que o nosso reconhecem que aqui a gente tem um carrinho pequeno e simples sim, mas muito bem fabricado. E esse ponto passa também pela segurança. Como eu comentei com vocês, esse carro não tem itens de assistência à condução, mas a gente está falando de série de 6 airbags, então os dianteiros, os laterais e os de cortina. E essa e-Platform 3.0 costuma ter bons resultados em testes de impacto. A BYD fala muito que essas baterias estruturais ajudam em termos de absorção de impactos, não transmitem muita energia para quem vai aqui dentro, né? E sim ao redor do carro. São baterias que têm alta resistência a vazamentos, incêndios, então a gente sente e pode esperar sim, pelo que a gente vê de outros carros da marca, que a gente tem um bom padrão de segurança também aqui no Dolphin Mini. Espero que o Lightning NCAP teste esse carro o quanto antes para a gente poder confirmar essa impressão. Mas o que de fato não é impressão, de fato está confirmado, é o ótimo espaço que a gente tem aqui atrás. É um ótimo espaço, mas a gente tem uma pequena dualidade aqui. Por quê? Olha, esse banco está regulado para mim, eu tenho 1,77 m. Olha o espaço que eu tenho do joelho para o encosto, é muito bom. É um espaço correto também para os pés. Aqui a gente tem um assoalho plano, o que é muito bom, muito prático, né, para entrar de um lado do carro e sair do outro. A gente tem um porta-objetos que é bem legal aqui, que é vazado, assim como que a gente vê lá na dianteira, né, que tem essa parte subterrânea, vamos dizer assim. Então é um espaço correto, por mais que aqui a gente não tenha entradas USB, saídas de ar, nada do tipo. Espaço para cabeça, muito bom, vou até ficar mais correto aqui, olha. 4 dedos da minha cabeça para o topo. A gente também tem um banco que tem um comprimento bem legal, não é muito curto, por mais que a posição aqui, né, deixe a coxa um pouquinho sem apoio. E esse assoalho não é tão alto assim, então olha, você não fica com os joelhos tão elevados, e que também é muito positivo. Alças nós temos aqui atrás 2, uma ali na frente. E aí beleza, tudo muito bom, tudo muito legal. Como diz a música do Blitz, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Mas nós temos só 2 lugares aqui atrás. Então olha, são 2 lugares bem claros, né? A gente tem esse desenho do banco aqui que até já deixa isso bem demarcado. Obviamente, 2 lugares com 2 apoios de cabeça, 2 cintos de segurança de 3 pontos. Nós temos Isofix dos 2 lados, mas não deixa de ser, de certo modo, uma limitação. O Kwid E-Tech também tem 4 lugares, o JAC EJS1 tem 5 lugares e, obviamente, como todo mundo já está cansado de saber, os hatches compactos nacionais também tem 5 lugares. Iluminação nós não temos, lá na dianteira a gente tem iluminação em LED, inclusive nos espelhos do parasol. E aqui um chiqueirinho, quem andou de Fusca, hein? Olha, eu acesso o porta-malas daqui, tá vendo? Eu tô encostando aqui no piso do porta-malas. Então,
Eu andei de Fusca quando eu era muito pequenininho, meu pai tinha um, não cheguei a andar de chiqueirinho, mas talvez quem seja mais velho vai ter uma memória disso, né? Mas por favor, óbvio, não levem crianças aqui atrás. O mundo muda, as coisas andam para frente. E eu estou fazendo isso só para mostrar mais uma vez que realmente essa ausência, né, da tampa aqui é muito sentida, porque quem está ali fora vê muito facilmente o que tem aqui dentro do porta-malas. Vamos então começar a nossa volta aqui com o Dolphin Mini. E uma coisa que é interessante comentar é que o seletor de marchas é num pequeno comando aqui na ponta, junto dos outros comandos de ar-condicionado e modo de direção. Então, pé no freio, D, Ré, e aqui na lateral você bota em parque. O que é legal também é que você pode escolher o modo de direção aqui, se você quer o Sport, Normal ou Eco. A gente vai de Eco aqui para esse nosso passeio. Começando pela direção, olha, ela tem um peso bem correto, não é uma direção extremamente leve, mas acho que tá bem bacana. E o diâmetro de giro é que agrada muito, são só 9,9 metros para completar uma volta. Então isso é muito conveniente, né, de carros pequenos, como é o caso aqui do Dolphin Mini. Então você tem uma facilidade ali de manobra, em garagens apertadas, que é muito conveniente e faz sentido para um carro urbano. Outra coisa também é que essa direção ela não transmite muito os impactos do piso aqui, né, para as mãos do motorista, o que também acho que é muito agradável. Deixa eu estacionar aqui brevemente, que eu quero mostrar para vocês, vou até virar aqui para o modo Sport, a resposta do carro partindo do zero. Então, estou em modo Sport, pé no freio, estou pisando no fundo em 3, 2, 1. Então você vê que tem uma leve demora muito discreta mesmo na hora que você pisa ali no pedal para o carro partir, mas de 0 a 50, 0 a 60 é um carro muito ágil, muito mais ágil do que você vai encontrar em um hatch 1.0 aspirado, por mais que o 0 a 100 seja equivalente a esses carros, né? Isso é mérito, claro, de um carro que não é tão pesado, como eu comentei com vocês, 1.239 kg, com essa entrega instantânea de potência e torque. Então, para usar na cidade, definitivamente não vai ser um problema. Uma coisa que é legal da direção também, aproveitando aqui, vamos mostrar, ela tem uma boa centragem. Agora a gente vai começar a falar de suspensão. A gente está num pedaço aqui bem ruim, e aqui, apesar da gente não ter, muitos buracos, você já começa a notar uma primeira limitação do Dolphin, que é a sensação de traseira de fato um tanto quanto solta. Por favor, mude para feixe baixo. Legal que o carro gosta muito de falar, né? Isso porque, detalhe interessante, escureceu, eu estou com o farol automático desligado, ele me deu um lembrete aqui para ligar. Mas beleza, seguindo, a gente começa já a sentir como a suspensão traseira ela funciona de maneira muito solta. Então na dianteira você observa que você tem um carro que é sim firme, mas que consegue bem segurar a maior parte dos impactos. Esse aqui acho que foi muito bem, segurou, como vocês viram, não fez barulho, não sacolejou muito, mas em pancadas mais rápidas, a dianteira às vezes reclama um pouco. Olha a traseira agora enlombada. Repararam? Eu vou passar de novo aqui numa lombada um pouquinho mais rápido e reparem. Ele balança muito na traseira. E aqui um piso um pouquinho mais ondulado, realmente que não é assim um grande desafio para um carro nacional, mas que é uma questão bem delicada aqui para o Dolphin Mini. E olha que aqui a gente estava em linha reta, a gente não pegou curvas, vou até fazer algumas aqui para vocês tentarem notar um pouco mais essa traseira, mas é de fato algo que incomoda bastante. Não só pela sensação de desconforto e insegurança, quem vai ali atrás, inclusive li em outros relatos, pode até ficar um pouco enjoado, mas pela questão de comportamento do carro, porque você fica com uma sensação, dependendo da curva e de onde você estiver utilizando ele, que a traseira vai querer passar à frente, né? Fazer um movimento de compasso, um sobreesterço que motoristas mais leigos podem não saber como contornar.
Olha, deixa um carro abrir um pouquinho aqui mais. Vamos lá, vamos mostrar para vocês como ele vai aqui, olha. Não é um carro que rola de maneira exagerada, mas a traseira, ela quer sambar muito, olha. Escutei inclusive os pneus aqui de trás se esfregando. Então, realmente, eu acho que isso é um ponto muito, mas muito negativo. Parece que uma equipe ajustou a suspensão dianteira, outra a traseira, e o carro sacoleja. Não tem como dizer isso de maneira mais clara. Sacoleja, e o que é confortável em situações um pouco mais brandas, acaba se tornando desconfortável em pisos mais castigados, como esse aqui que a gente está rodando agora, tá vendo? Então, definitivamente, esse é um ponto que a BYD precisa rever o quanto antes. E olha, a suspensão, tirando isso, de modo geral, ela é bastante silenciosa. Você vê que o pneu tem uma aderência legal, apesar de ser um pneu fino. Não é um carro que desagradaria de suspensão não fosse esse detalhe. Só que é um detalhe muito crítico. Então, realmente é algo que pede uma revisita urgente, o quanto antes. A direção ganha um peso bom à medida que você vai ganhando velocidade. Então, acho que está bem ok. E não é um carro, como eu comentei e mostrei para vocês ali em curva, ele não rola tanto, né? Então a transferência não é transversal, é realmente essa longitudinal. Em velocidades mais altas, inclusive, em vias expressas, que são planas, mas às vezes tem aquelas ondulações, já gera um certo incômodo. Mas a gente tem uma boa sensação de pedal de freio. Em alguns momentos ele pode ser um pouquinho, passar uma sensação de um pouquinho borrachudo por conta da regeneração, mas não é algo que me incomodou muito aqui. O acelerador e o freio fazem um jogo legal ali nessa regeneração, né, para trazer uma dirigibilidade mais suave, e a própria regeneração aqui não é muito intensa. Então, quando você tira o pé do acelerador, você tem aquele efeito frenagem, você vê que o carro está recarregando a bateria com a força cinética, né, das rodas, mas é de maneira bem natural. Não é um modo um pedal. Acho que isso até pode facilitar muito na transição aí de quem tem um carro a combustão e vai passar aí para um carro elétrico. Então acho que nesse ponto a gente tem um bom ajuste que a BYD fez. Acho que mérito muito desses anos e anos de expertise, né, em carros elétricos e híbridos. Voltando aqui, o trânsito, né, andou um pouco de novo. A gente, acho que um bom gancho para falar de consumo de eletricidade, como que ficou nesses dias que a gente usou ele. Olha, em trânsito mais pesado, em ruas da Zona Oeste aqui de São Paulo, que tem muitas elevações, muitas subidas, você precisa fazer algumas aceleradas. Um carro que ficou com uma autonomia projetada na faixa dos 300 km por litro. Perdão, dos 300 km com a carga. Imagina 300 km por litro. O que já é muito bom, especialmente considerando que a autonomia do Inmetro é de 280 km. Quando você está falando ali de um trânsito mais constante, que você consegue utilizar um pouco da regeneração, mas você ainda precisa fazer algumas aceleradas, fica na faixa dos 350 km com a carga e pode de fato chegar aos 400, que é um número que a BYD divulga, em um cenário ideal. O que seria um cenário ideal? Realmente um trânsito constante, tranquilo, em velocidades não muito altas. Lembrando, velocidades mais altas costumam penalizar mais os veículos elétricos. Então, de fato, aqui a gente tem um carro que é compacto, que é urbano e que com uma carga, para a maioria das pessoas, você vai conseguir rodar aí 7, 10 dias, dependendo do uso, até um mês. Se você for um motorista de aplicativo, claro, se você fizer um uso comercial do carro, você vai precisar carregar mais, mas para um uso comum, ele me parece bastante correto. Então acho que a autonomia aqui realmente é um ponto bem positivo. E a sensação geral aqui de direção do Dolphin Mini, especialmente comparado ao Jaque JS5 que a gente testou recentemente, realmente é muito superior. Porque aqui você tem sim um carro que é barato, você nota em alguns detalhes como o para-brisa que é único e outras limitações de projeto, talvez, né, cortes. Mas ele é um carro que tem um isolamento legal, você escuta os pneus de maneira muito discreta, a suspensão, como eu comentei com vocês, absolutamente silenciosa.
Você tem um isolamento correto de ruídos do mundo de modo geral, não é um carro que incomoda em barulho aqui do lado de dentro. Então é um veículo que passa uma certa sensação de refino que nem todo carro nessa faixa de preço oferece. E lembrando também que na faixa dos R$115 mil, esse Dolphin Mini é hoje um dos veículos automáticos mais baratos do mercado. Então é um pacote bem relevante com argumentos bem fortes quando você olha por essa ótica, né? Então de fato é um carrinho que agrada bastante. Eu acho que se você usa dentro da cidade, não precisa de fazer longas viagens e tem a oportunidade de carregar em casa, um veículo sim bastante recomendável. Bem, 7 dias depois de teste aqui com o Dolphin Mini nas ruas e no trânsito intenso de São Paulo, nós temos 3 pontos positivos. E o primeiro deles, que é bem comum em carros da BYD, é a autonomia. Aqui a gente está falando de um carro que passa dos 400 km de autonomia de acordo com os números da BYD, pouca coisa depois disso, e 280 no padrão do Inmetro. Aqui no nosso uso a gente viu números aí de 300 a 400 de autonomia dependendo da situação. Todos eles muito bons para aquele contexto que a gente estava utilizando. Então realmente esse gerenciamento de bateria da BYD, essa tecnologia de baterias Blade, realmente prova mais uma vez que é uma solução muito boa e que faz a diferença aqui nos carros da marca. O segundo ponto positivo a gente também vê de maneira bem contumaz nos carros da BYD, é a qualidade de construção. E quando a gente fala em qualidade de construção, digo de acabamento, montagem, escolha de materiais, texturas, rigidez torcional, qualidade percebida ao dirigir, por mais que a gente esteja falando aqui de um carro que hoje é o menor da linha BYD e carros subcompactos geralmente têm limitações nesse sentido. Não é o caso aqui do Dolphin Mini. E essa questão de limitações de subcompactos, inclusive, me leva ao terceiro ponto, que é o espaço interno. Então aqui na frente você tem uma boa amplitude de movimentos, você tem uma ergonomia que é muito boa. Lembrando, carro subcompacto sempre tem algum tipo de limitação nesse sentido, não é o caso aqui do Dolphin. E o espaço traseiro também é muito bom para as pernas, em largura e espaço para a cabeça. Então a gente de fato tem um aproveitamento de espaço muito bom oferecido por essa plataforma que é 100% elétrica. Então você não perde espaço aqui na dianteira, onde em outros carros iria um motor a combustão, como é o caso do EJS1, como é o caso do Kwid. Não, aqui você tem um foco total em passageiros e isso se sente no uso do Dolphin Mini. Apesar disso, nós temos uma limitação aqui, que inclusive já nos leva ao primeiro ponto negativo, que é o fato desse ser um carro para 4 pessoas apenas. E essa é uma questão sempre muito delicada no mercado brasileiro. O Up, por exemplo, no seu último ano de fabricação tinha apenas 4 lugares. E já era difícil ver um Up de 5 lugares, o de 4 então é mosca branca. O Kwid sim, também é uma questão de limitação, o Kwid elétrico. Enfim, é uma questão que é muito delicada para o mercado brasileiro, mesmo para um carro que tem um uso majoritariamente urbano. O segundo ponto negativo é o seu porta-malas. E aqui é um ponto negativo que para muitos pode não ter grande importância, afinal de contas, nós estamos falando de um carro que é estritamente urbano, pelo menos enquanto a gente tem essas limitações de rede de carregamento aqui no Brasil. Então ali na faixa dos 200 litros, é um porta-malas que você vai conseguir levar mochilas, ok, vai conseguir fazer uma compra pequena, mas de fato, quando você olha para o aproveitamento de espaço interno para passageiros, acaba que o de porta-malas destoa de maneira negativa. E o terceiro e último ponto negativo é a suspensão traseira. Não por ser eixo de torção, não tem problema nenhum quanto a isso, mas como vocês viram e como muitos outros já falaram, esse acerto de suspensão traseira aqui definitivamente não está legal. É um carro que tem amortecedores soltos demais, então em pisos lisos você tem até alguma sensação agradável de conforto, mas a gente sabe que piso liso no Brasil é exceção, não é a regra. Então um carro que incomoda em oscilações, é um carro que sacode muito a traseira, traz uma sensação de comportamento até inseguro em muitas situações, e esse definitivamente é um ponto que a BYD
precisa rever o quanto antes. Custando R$ 115.800 agora em meados de junho de 2024, o Dolphin Mini já é um carro muito recomendável se você está cogitando ali uma transição de um carro a combustão para um elétrico, se você tiver onde carregar em casa ou no trabalho e rodar apenas em cidade. Se você faz viagens mais longas e precisa de mais espaço, acho que talvez não seja a hora ainda de encarar um desse. Mas definitivamente é um carro muito interessante, que tem muito potencial e claramente vai ser uma ferramenta aqui poderosa nessa missão da BYD de se tornar uma das 3 principais fabricantes no Brasil até 2028. Mas o Dolphin Mini, como está hoje, apesar de ter potencial de ser muito interessante, precisa também de um certo carinho no trabalho de tropicalização. E por que eu digo isso? Carro de 4 lugares no mercado brasileiro é uma questão delicada. Essas rodas muito baixas, numa medida de pneus com uma medida pouco usual, também é uma limitação em questão de reposição e resistência a buracos. A questão da gente não ter uma tampa ali do lado de dentro do porta-malas é crítico em um mundo não complicado para deixar coisas guardadas dentro do carro. Questão de definição de cores, principalmente do lado de dentro. Versões, e o Dolphin Mini tem espaço para receber uma versão de entrada na faixa dos 100 mil. Enfim, tem um trabalho a ser feito aí de estudo de mercado, talvez para fazer esses ajustes aqui no Dolphin Mini. Mas pela velocidade, pelo que a gente já conhece dos outros produtos da BYD, não acho que isso deve demorar. E definitivamente é um carro que tem potencial para ser um dos mais vendidos, um dos elétricos mais vendidos por muitos e muitos meses adiante, assim como ele já é hoje. E bem, assim encerramos a nossa avaliação aqui do Dolphin Mini. O Lucas fez uma pequena avaliação de lançamento também, você pode conferir aqui no nosso canal. A gente tem outras avaliações dos carros da BYD por aqui, a gente tem do Dolphin, a gente tem do Song Plus, a gente tem do Seal. E a gente se vê no próximo sábado ao meio-dia aqui no Drive-On com mais uma avaliação, seja de carro elétrico, a combustão ou híbrido. A gente se vê e um abraço. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.